Eu me lembro quando eu era estudante, fazia o ensino médio, estava no colégio lá nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. A minha professora de geografia sempre falava do buraco da camada de ozônio, que o mundo ia acabar, que estávamos prestes a não podíamos soltar CFC, spray, então que o mundo ia acabar. E eu me lembro que a gente vivia nessa tensão, que o mundo ia acabar. E depois foi contada a nossa história quando o ex-vice-presidente lá dos Estados Unidos lançou um documentário que falou que os mares iam invadir, que as pessoas tinham que. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Sair dos oceanos porque o gelo, as calotas polares iam derreter e as costas, as cidades costeiras do mundo iriam afundar. E depois foi falado sobre o aquecimento global, e hoje a gente está falando sobre mudanças climáticas e a destruição das florestas amazônicas e outras florestas. A gente viu nos últimos anos no Brasil, qualquer coisa que acontecia era um desespero. Artistas famosos de Hollywood falava que o Brasil estava acabando, que tudo estava acabando, e a destruição da floresta. E a gente vai chegando aqui no Brasil e se fala muito da floresta amazônica, muito da destruição do cerrado. Claro que ele existe, claro que ele precisa ser combatido, claro que a gente precisa preservar a floresta amazônica, o cerrado brasileiro, mas a natureza ela é viva. A natureza ela queima, ela tem a sua vida, ela tem suas mudanças. Eu pessoalmente acredito nas mudanças climáticas porque a gente já teve a era do gelo, a era que derreteu, a era de calor, e essas mudanças vão acontecendo de milênios, de séculos, a cada década. Então a natureza ela é viva, ela vive em mudança. Claro que o homem interfere, claro que nós homens interferimos na natureza, claro, a construção das cidades, a poluição que nós geramos nos rios, mas aí é o ponto que eu quero colocar. Existe um grande alarde sobre as florestas, sobre algo que está muito distante para quem mora nas cidades. Mas se nós começarmos a observar, o grande problema é nas nossas cidades. E das comunidades carentes é despejado aqui nas lagoas sem nenhum tipo de tratamento. E quando a maré está baixa, essa sujeira vai parar no mar. Nas últimas décadas, vários projetos foram apresentados pelas autoridades para solucionar o problema. Mas é só a gente olhar a cor da água para perceber que nada foi feito. Esses dias eu estava, por acaso, estava lendo sobre esse assunto e entrei aqui no site do governo brasileiro, na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para a gente falar sobre um ponto que eu acho que é fundamental: saneamento básico. A palavra já fala, parece loucura, mas é saneamento básico. E eu vou colocar alguns pontos aqui, vou abrir o site e vou colocar alguns pontos para você, que ele fala, ó, o saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta, destinação de lixo e a drenagem e o manejo das águas da chuva. Parece engraçado que a gente vê falando isso, mas quando chove no Brasil, as cidades entopem os bueiros, existe deslizamento. Claro que existe uma questão, mas o grande problema no Brasil é o saneamento básico. E eu posso provar pelos próprios dados que são colocados pelo próprio governo. Ele fala aqui que o Atlas, a despoluição das bacias hidrográficas, aponta que 38,6% dos esgotos produzidos no Brasil não são coletados nem tratados. É uma situação que pode ser percebida em casas de esgoto e céu aberto. Vamos lá.
hoje no Brasil, os dados oficiais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico fala que quase 40% do esgoto produzido no Brasil não é coletado. Imaginar que 40% das pessoas que vivem nas grandes cidades, nas pequenas cidades, não tem esgoto coletado. Desse ponto, os outros 18,8% dos esgotos que são coletados, veja só, menos de 20% dos esgotos no Brasil são coletados, mas são lançados nos corpos d'água sem tratamento. Já os 42% restantes são coletados e tratados antes de retornarem aos mananciais. Então a gente está falando que no Brasil, onde majoritariamente a população, desde a década de 60, 70, quando existiu o boom da urbanização, da ida das pessoas para as cidades, principalmente para as grandes cidades, a gente tem que pensar que menos de 50% da população tem tratamento de esgoto essencial. Então a gente não pode falar que é um saneamento básico. O básico no Brasil, parece ser engraçado, não é levado a sério. Então, como é que adianta o governo estar abraçando a mão com países ricos, com ONGs que estão dando milhões de dinheiro para ONGs internacionais, que muitas vezes a gente não sabe qual é a motivação, onde o principal ponto de tratamento e que serve para jogar esgoto nos rios, nas margens das florestas, das matas, está na cidade. O grande problema da questão ambiental no Brasil não está na floresta amazônica. Claro que está, claro que o Cerrado tem problema, claro que a floresta amazônica tem problema de desmatamento, claro que a Mata Atlântica precisa ser preservada, mas o grande problema no Brasil está nas cidades, e que é o saneamento básico. Como é que eu não tenho esgoto tratado, mas a minha grande preocupação como país é com o peido das vacas, é com o desmatamento da floresta ou o fogo que acontece. Muitas vezes só político, porque depende do político que está no poder. Se o político estiver no poder alinhado com as ONGs, não existe crítica, se não, vai existir crítica. Então, essa falsa humanidade, quase que ambientalismo, é o falso ambientalismo, esquece que o grande problema está no saneamento básico. Quando a gente faz saneamento básico, a gente melhora a questão da saúde, as pessoas vivem melhor, então a educação melhora, as pessoas conseguem estudar melhor, conseguem viver melhor. Então, o problema não é apenas o desmatamento da floresta. O problema não é apenas o fogo que acontece no Cerrado. O problema não é a falta de cuidado com a Mata Atlântica. O problema é muito mais profundo e muito mais real, e é um problema que não quer ser visto, que eles não querem ver e não querem trabalhar, que é o saneamento básico, que são as cidades, que é o esgoto a céu aberto, que muitas vezes as pessoas que estão no poder, que são as lideranças, as pessoas que estão na internet, muitas vezes moram no seu apartamento, à beira-mar ou à beira de um rio, e o esgoto dele muitas vezes é jogado no mar. Aí lembra lá a frase lá do Racha, do Brasil Paralelo, que ele fala, as pessoas cagam no mar. Literalmente, não literalmente entrando no mar e cagar, mas quando fazem suas necessidades em casa, o esgoto vai para o mar ou vai para os rios. Aí muitas vezes você não vê porque você não está enxergando esse trajeto. Mas só lembrando, apenas 42,6% são coletados e tratados da maneira eficiente. Então, esse é o grande problema que a gente precisa cobrar dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, governadores e o Executivo Nacional. Não adianta fazer campanha e artistas irem para a televisão, artistas internacionais e nacionais irem para a televisão, pintar a unha de preto e falar da girafa da Amazônia. Não adianta quando o grande e o verdadeiro problema está na cidade, onde pessoas estão morrendo
com doenças que já em muitos locais do mundo já foram extintas desde o século XVIII, ainda morrem com essas doenças por conta do saneamento básico, o que acaba aumentando as doenças e colapsando o sistema de saúde do Brasil. Então, saneamento básico ajuda na saúde, ajuda na educação e ajuda nós termos cidades melhores, mais vivas. Então, não adianta apenas reclamar da floresta. O principal ponto e o primeiro ponto é tratarmos a poluição e a destruição ambiental dentro das cidades. E assim a gente vai melhorar. Um forte abraço, sigam, compartilhem e curtam esse vídeo. E todas as terças-feiras e quinta-feiras temos vídeo aqui no canal. Muito obrigado, até uma próxima. Até mais.